Antes de falar aquela lá, eu tenho um negócio para dizer. Foi na época que, bom, enfim, eu devia ter uns 14 anos. Foi isso mesmo. Não, uns 15 anos. Nós estávamos num culto aqui na igreja, na congregação aqui, e o ancião responsável daqui falou que era para orar por uma família que estava enlutada, que o pai era cooperador, falou o nome do irmão, né, na época, da mãe, tudo tal, e que o filho tinha sido também, enfim, né, como você falou aí com o dedo, né, puxado, né, o filho. Só que o filho nasceu na igreja, os pais levaram para a igreja enquanto deu, mas o filho nunca batizou e foi curtir a vida, né? Aí, o que aconteceu? Nesse curtir da vida, ele acabou tomando caminhos aí que não compete a gente tacar pedra, né? E acabou sendo tirado da terra dessa maneira aí, bem chata. Aí foi anunciado na igreja, nas igrejas, tudo tal, que era para orar pela família. Até aí tudo bem, orar pela família, pelo conforto, eu não vejo mal nenhum. Mas acontece que o irmão falou que o serviço santo de funeral seria a tal horas do outro dia. E eu nunca me esqueci disso. E todo mundo sabia que o moço não era batizado, estava lá na... Aí sabe o que o ancião falou? Porque eu acho que ele percebeu. Ele deu uma percebida que o pessoal acho que fez assim na igreja, e eu acho que o ancião percebeu. Sabe o que o ancião falou? Quando as raízes são santos, os ramos também são santos. Tá vendo? Eu estava nesse culto, não foi ninguém que me contou. Impressionante, né? Impressionante. Foi. Isso daí me deixou bastante impressionado. Agora, no caso que eu contei, depois se as pessoas não acreditarem, infelizmente, eu vou ter que passar o contato da moça, né, da irmã do rapaz, que inclusive é advogada, já vou avisando, então tome bastante cuidado. Foi em Guarulhos, eu já tinha deixado de congregar e eu só fui ficar sabendo desse fato depois que deixei de congregar e depois de muito tempo. Bom, conheci essa moça na igreja adventista e para mim ela sempre foi adventista. E aí ela estava contando, um dia nós estávamos conversando, almoçando, terminou o culto, a gente foi almoçar na casa de um pessoal, porque eles têm esse hábito, né, eles falam de juntar panela. Estava todo mundo comendo, e conversando, aí um que me conhecia há bastante tempo, falou assim, fulana, o Douglas também era da congregação. Aí ela falou assim, é? Eu falei, é. Aí a gente ficou conversando, tal, e falando, aí eu falei, de onde você era? Ela falou Guarulhos, falou a comum dela, tal, da família, tudo. Eu falei, nossa, legal, né, tal, assim, como que você se tornou adventista? Ela falou uma longa história. Aí conversa vai, conversa vem, ela foi me contando. O irmão dela, carnal e na fé, era auxiliar de jovens em uma dessas igrejas de Guarulhos, que eu não vou falar o nome aqui. Ela ainda mora em Guarulhos, mas ela vem assistir na igreja adventista aqui na Zona Leste, porque ela gosta de uma igreja que tem aqui, que eu também ia, mas agora eu estou em outra mais perto aqui. E aí acontece que o irmão dela era auxiliar de jovens, um moço muito temente a Deus e diz que muito querido. Diz que tanto no meio das pessoas que eram cristãs, que não era cristão, gostava muito dele, porque ele era uma pessoa... Eu vou falar do jeito que eu relatei lá, tá? Que ele tinha um coração aberto para todo mundo. Ele não tinha esse negócio de que eu sou da congregação e você não é. Não, ele tratava todo mundo muito bem. Geralmente essas pessoas não ficam mesmo na terra, né? E ela mesmo falava assim, Douglas, se fosse eu, as pessoas poderiam até me julgar porque eu sempre fui boca dura, tanto que ela escolheu o direito, né? Eu sempre fui boca dura. Então o pessoal ia ter do que desconfiar, mas meu irmão ele não tinha. E o irmão dela, assim, sabe, a mocidade, o irmão dela carregava a mocidade no carro, carregava ministério no carro dele quando precisava, e chamavam ele. Sempre pronto a atender a igreja e trabalhava aqui na região do Brás, em São Paulo. Ele tinha um pequeno comércio ali de venda e ele tinha muita amizade ali também na região do Brás.
E aconteceu que teve uma briga, estou resumindo, né? Teve uma briga, mas não foi com ele essa briga. A briga foi com dois lojistas, né? Um dono de uma loja, outro dono de outra loja, vamos dizer assim. Eu não sei se aconteceu também um assalto naquele exato momento, e aí o que ocorreu que esse irmãozinho, né, que era auxiliar, ele correu para separar a briga desse pessoal que estava brigando, que ele conhecia, porque ele tinha amizade tanto com um quanto com o outro, então ele não queria a briga, ele estava querendo apartar, amenizar. Só que foi puxado um revólver, não se sabe de onde, e na hora do tiro, o tiro pegou, infelizmente, na cabeça do moço auxiliar. E ali ele descansou, né? E, enfim, aí foi avisado para a família, vocês imaginem, né? O moço sai para trabalhar e aí a família tem a notícia de que ele, no próprio trabalho, ele, né? Ele descansou em Deus ali. Bom, chegou a notícia que ele corre, desespero, enfim, ela me contando tudo. Tô resumindo porque assim. E aí foi ligado para a igreja, tudo tal, aí até falar onde ia ser velado. Chegou o corpo, começou a chegar irmãos, irmãs, tudo tal. E quando foi para tratar do funeral, do culto de funeral, porque o moço morreu crente, o moço morreu servindo a Deus. Ele não estava dando tiro em ninguém, ele não estava devendo para ninguém, bem diferente. O ancião da comum dele mandou recado pelo um pessoal que não ia ter funeral, porque a morte dele ainda era muito duvidosa, porque talvez ele estava metido em enrosco, enrolo lá com o comércio, e por isso que tiraram a vida dele. E então não ia ter serviço de funeral porque estava muito duvidosa a morte. Então, assim, o testemunho dele ficou duvidoso em 24 horas, mas no período da vida dele inteira, que ele serviu até com o ministério carregando para lá e para cá com o carro, ele tinha um ótimo testemunho e todo mundo sabia onde ele trabalhava. E aí aquilo revoltou muita gente que estava lá no velório. A família, não preciso nem dizer, né? A mãe enlouqueceu ali mesmo. E quando eu digo enlouqueceu, eu tô falando enlouquecer, de enlouquecer mesmo, tá? Ela perdeu a noção de tempo e espaço ali no mesmo momento. A gente sabe que o culto não é para o morto, mas enfim, serve de uma certa consolação para quem está ali, né? E aí, o cooperador de jovens chegou, como contei lá, e a mocidade começou a chegar, né? Porque era auxiliar de jovem, a mocidade começou a chegar, muita gente chegando, ele era muito querido, então foi chegando muita gente. E cadê funeral, cadê funeral, cadê funeral? Gente, se vocês ouvirem latido, não reclamem. Aqui é assim. Aqui é assim. E aí não vai ter funeral. Todo mundo assim. E esse cooperador de jovens ligou para um cooperador de uma outra congregação que era conhecido também desse rapaz, cooperador do ofício, e contou a situação. O cooperador falou: não, eu tô indo aí, a gente vai fazer o funeral dele sim. Só que nisso a família já não queria mais, porque percebeu que a coisa ia ser feita meio que. Como que eu posso dizer? A família começou a perceber que estava sendo uma coisa meio que forçada, não estava sendo de coração, né? Mas, enfim, o cooperador teve o serviço, foi cantado os hinos, foi pregado uma palavra lá, tal, e foi sepultado, tudo tal. Aí ela me contou assim, do dia que o irmão dela foi sepultado, eles não foram mais congregar. E desse dia em diante, até a data de hoje, dia 22 de abril de 2024, ninguém da congregação cristã no Brasil visitou a casa dela, a família dela, a mãe dela, que ficou louca, perturbada, que perdeu um filho. Ninguém visitou. Ninguém. Aí, essa minha amiga, ela é assim, ela é muito sincerona também, sabe? Ela seguia as coisas como tinha que seguir, tudo tal, mas aí ela parou de congregar, tudo tal, o pai e a mãe não ia também, a mãe fazendo tratamento, né, tal, psicológico, muito triste. E assim, aí essa minha amiga, ela começou a andar de calça, ela estava terminando faculdade, ela terminou direito, começou a andar de calça, foi
povo vê essa moça de calça na rua, aí lembraram que tinha ali uma família de crente que tinha perdido um filho. Aí as conversas você já sabe, né? Aí lembra, aí é desviado, tá usando calça, já perdeu o temor de Deus, não sei o quê, tal, né? Não tem fé em Deus, aquela coisa toda. Bom, essa moça conheceu um pessoal que era da igreja adventista, ela se deu muito bem com eles e ofereceram estudo para ela. Ela aceitou estudar a Bíblia, aceitou a fé adventista junto com a família. A família acabou aceitando também, estão bem, mas foi eles irem para a igreja adventista, a congregação se lembrou deles. Aí sim, não tem mais salvação, não tem. Ela falou assim: olha, agora o que eles pensam, o que eles falam é entre eles lá e eles, porque, tipo, o pessoal vê a gente na rua, não tá nem aí. Eu falei assim: se isso fosse novidade debaixo do sol, tava tudo bem. Vindo deles, a gente não espera nada de bom. Mas era isso daí. O moço era uma pessoa que não devia nada para ninguém, nem espiritual nem material, e não teve funeral praticamente, porque foi feito um funeral meio ali que nas pressas, né? E aí ela me contou esse caso, ela é bem próxima a mim, então assim, se as pessoas não acreditarem, e teve um caso que foi do meu lado. Eu posso contar também de um jovem de 18 anos, crente, muito temente a Deus. Ele teve um câncer, ele tinha carro. Nesse carro dele, ele carregou muita gente, ministério, mocidade para fazer visita, sabe? Assim, uma pessoa muito temente a Deus. Eu digo que ele era muito temente a Deus porque na época eu achava que ele era muito mais temente a Deus do que eu. E eu nunca tive dúvida disso. Ele era um moço, assim, que... Aquela coisa, sabe? Não ria. Tipo, não ria. Se você fizesse uma piada do lado, a pessoa não ria. Então, era aquelas pessoas santas, né? Então, assim, eu de vez em quando sempre dava uma risada, uma coisa toda, então, assim, ele sempre sério, então eu achava ele muito santo, então, mas ele era meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o irmão que minha mãe não me deu, era ele. E ele teve um câncer, esse câncer foi na perna, teve que tirar uma parte do osso, passou pelo processo de quimioterapia, radioterapia, foi ungido nessa época, foi ungido. E aí passou, fez a quimio, tudo tal. Vou resumir muito, porque a história é longa e é muito triste. Passou-se 2 anos, ele bem, dirigindo, continuou fazendo visita, congregando a alegria dele. A gente sempre junto, né? Bom, um belo de um dia, ele não se sentiu muito bem, ele foi até o banheiro e na hora que ele foi, né, cuspir enfim, no lavatório, ele viu que saiu sangue. Ele ficou meio assim, durante o dia ele viu que ele estava cuspindo sangue, ele marcou consulta, não avisou pai, mãe, ninguém, marcou consulta e pediram os exames. Ele levou os exames anteriores, explicou toda a situação que ele tinha passado com o CA, né? E o câncer que ele teve na perna é um câncer infantil, que só dá na infância e leva mesmo a criança embora, só que o dele se manifestou já adulto. E, enfim, foi fazer os exames, os médicos pediram... Não, outra aceita que ela foi coitada, não, Rita, me desculpe, porque os adventistas do 7º dia salvaram a minha vida de um enforcamento que eu ia fazer porque eu achava que não ia ter salvação. Então, assim, vamos manter o respeito, porque, assim, eu não gosto desse tipo de coisa, porque, assim, o que os adventistas fizeram por mim, a congregação em 30 anos nunca fez. E eu sou muito grato. E se eu tiver que ser adventista, eu vou ser adventista com muito orgulho. E voltando, acontece que ele começou a ficar ruim, foi diagnosticado câncer nos pulmões e com metástase. Então, isso foi no ano de 97 para 98, tá? E, assim, o médico falou que não ia fazer cirurgia. Tentou fazer uma cirurgia no pulmão, tirou alguns nódulos, mas
foi mexer na coisa que estava lá e foi alastrando, sabe? Gente, assim, eu nunca vi, eu sou da área da saúde. Eu nunca vi um câncer se alastrar da maneira que se alastrou no corpo desse moço. Até hoje, eu nunca vi. Eu nunca vi. Olha, ele começou a ficar ruim. E a gente desesperado. Cadê a mocidade? Que aí ele teve que se afastar do serviço, já começou a cair de cama. Cadê a mocidade? Cadê o ministério para fazer visita? Sabe de quem que ele recebia visita? Eu, minha mãe, mais duas moças que nunca saíram de perto dele. Isso eu posso. Uma delas eu não falo mais, mas só que eu não posso negar que ela esteve presente ali, com a mãe dela também, inclusive. E só. Aí ele foi internado muito ruim, muito mal. Os rins estavam parando de funcionar, então ele começou a reter líquido. Ele inchou. Chama nasarca isso, né? E ele pediu que ele queria ser ungido, porque ele já sabia que... Ele já, né, assim, ele não tinha nem medo, viu? E aconteceu que nós ligamos, e o ancião da comum dele, que se eu for falar o nome, todo mundo vai saber. Esse moço era de qual região? Qual você está falando? O que morreu, o de Guarulhos ou daqui da Zona Leste? Porque o de Guarulhos eu não vou falar comum em respeito à família, porque eles moram lá ainda. Se for o da Zona Leste, ele era da Vila Ré. Pronto, falei. Então vocês fiquem sabendo por que eu odeio algum ancião que está ali na Vila Ré. Foi daí que começou o meu ranço. E ele pediu para ser ungido. Foi um determinado ancião, com mais um diácono, nós estávamos lá. Estava eu e mais essas duas moças, a gente estava chorando lá de fora, a gente não chorava perto dele. E chegou, tal, paz Deus. Fazia pouco tempo que ele era ancião. Porque esse ancião foi ordenado em 95, nós estávamos na ordenação dele. Esse fato foi em 98, então fazia nem 3 anos que ele estava ordenado. Mas já estava com o nariz, agora então, assim, só quem é bobo que cai nessa, porque eu nunca caí. Aí, assim, de apelido de criança, só tem o nome de apelido de criança, porque aquilo ali, ó, a mim nunca enganou, como diz minha mãe. João Aliotti era ponta firme. Agora, esse daí, não. Aí, o que acontece? Ele entrou, daqui a pouco saiu e falou, eu falei assim, ungiu? Ele falou, não, eu não senti da parte de Deus de ungir. Sabe quando você dá aquele atrás mesmo, assim? Eu falei assim, tá, mas na Bíblia... Tá... Eu falei, na Bíblia está escrito, se estiver alguém entre vós doente, chamem os presbíteros da igreja e orem por ele ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecados, vão ser perdoados. Não está falando que é para sentir, é para chamar, é uma ordem. Aí ele pegou e ficou assim, mas eu não senti, Deus não me fez sentir porque ele foi ungido há quase 3 anos atrás. Eu falei assim, então, mas ele foi ungido pelo câncer que deu na perna. Agora ele teve uma metástase. E na Bíblia não está falando quantas unção tem que ser feita. E eu batendo boca. Exatamente, João Paulo, você deve saber do que eu estou falando. João Paulo, obrigado, João Paulo. Para eu não passar de mentiroso, obrigado, porque minha mãe foi criada lá, tá, gente? A minha mãe era da Vila Ré quando era uma salinha ali ainda. E eu falei, aí eu peguei nervoso, sabe assim? Eu falei assim, essa unção vai ser a tua perdição para entrar no céu naquele dia. E ficou assim, falei assim, essa unção vai te impedir de entrar no céu naquele dia. Mas sabe, eu falei mesmo, assim, depois as meninas me repreenderam tudo, porque eu falei mesmo.
E esse caso ficou muito conhecido na região da Zona Leste, aonde passava todo mundo conhecia, porque assim, nós vimos coisas extraordinárias mesmo. Nesse período a gente viu, e eu não posso negar que a gente não viu, porque a gente viu. E aí ele voltou para ungir. Quando ele voltou, passou mais 5 minutos, saiu, falei, ungiu? Ele falou assim, não, ele não aceitou. Ele disse que as coisas não podem ser por obrigação, tem que ser por amor. E o menino não tinha escutado nós falar lá fora, tá? Aí ele foi embora, eu falei, bom, vai embora com essa unção nas tuas costas, né? E aí passou. Aí à noite eu dormia, eu trocava com o pai, com a mãe, com o irmão dele, tal. Na época eu já estava fazendo curso na área da saúde. E eu passava as noites na Santa Casa. Então eu tinha autorização para entrar e sair a hora que eu queria. Aí, naquele mesmo dia, eu ia passar a noite. Então eu já fiquei lá, muito triste. A gente percebia, aí ele começou a desinchar, porque começaram a dar uma medicação muito forte para ele. As meninas foram embora, que elas iam voltar no outro dia. E era assim a nossa vida. Mas assim, irmãos e visitar ele na casa ou internado? Nunca, 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 nunca. E era um moço que era assim, eu posso dizer, quem conheceu ele pode dizer que ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. Isso, na época que o Áquila era cooperador. O único que visitou ele, inclusive, foi o irmão Áquila, que era cooperador de jovens na época. Ele e a irmã Suzana, esposa dele, visitaram esse moço, sempre visitou. Eu não posso, desculpa, eu também não posso, né, assim, eu sei que tá tendo aí alguma coisa aí com o irmão Áquila, eu não sei o que é, também não quero saber, mas ele, enquanto cooperador de jovens, ele e a irmã Suzana, esposa dele, não posso falar, não desampararam esse moço. Não posso falar. Sempre que eles podiam. E sempre falava comigo também. E aí, naquela noite, que não teve a unção do dia, e a noite estava lá, e ele estava num quarto que a gente chama na enfermagem, que é o paliativo. O paliativo é aquele quarto que não é nem um quarto, e também não é ainda o necrotério. Tá ali, toma medicação, fica ali, porque não tem o que fazer. Então não adianta você colocar dentro de uma UTI, entubar, fazer qualquer coisa, porque não vai ter jeito. E quando deu 11 horas da noite desse dia, bateram na porta do quarto, estava fechado. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem cadeira para dormir, eu dormia num lençol deitado no chão, só para não deixar ele sozinho. E eu faria tudo de novo. Aí bateu na porta, eu pensei que é a enfermagem para fazer medicação, né? Quando eu abri a porta, tinha 2 senhores de terno. 2 senhores de terno. Bom, acreditem ou não, mas a gente viveu isso daí. Ele falou assim, boa noite. Falei, boa noite, fiquei olhando, né? Falei, 2 homens de ternos, o que é? Será que é seguro de vida já? Não sei, né? Né, João Paulo? Eu fiquei sabendo aí de uma história que me deixou muito triste, porque enquanto cooperador de jovens, a reunião daquele homem enchia, porque o homem era cheio de Deus. Eu não posso negar, não posso. Comi muito da boca dele, muito. E ele era cristocêntrico, viu? Ele era bem cristocêntrico. E aí acontece que aqueles 2 homens falaram assim para mim, você é crente? Eu falei, sou. Ele falou assim, de que igreja? Eu falei assim, da congregação. Ele falou assim, paz Deus, irmão. Eu falei, amém. O outro também saudou. Aí ele falou assim, eu sou fulano de tal, ancião, fulano de tal, esse aqui é o diácono, meu companheiro. Nós somos da cidade de Sorocaba. E eu parei e falei, tá, os irmãos querem alguma coisa? Ele falou assim, aqui tem um moço que está com a enfermidade do câncer nesse quarto? Falei, tem. Tá ali deitado. Ele falou assim, nós estávamos lá na cidade de Sorocaba e quando terminou o culto, Deus me mostrou um moço na Santa Casa de São Paulo com câncer e me mandou vir ungir ele.
A gente nunca viu aquele irmão na vida, e depois eu procurei em Sorocaba inteiro e eu não achei a comum, ele não quis falar a comum para mim. Ele mostrou a credencial, ele era mesmo do ministério, e aí chegou perto e falei, Rodrigo, esses irmãos vieram de Sorocaba, diz que Deus mandou vir para fazer sua unção. Ele começou a chorar, ele falou assim, eu sabia que Deus não ia me deixar desamparado, porque eu não quero unção para viver. Aí os irmãos oraram, assistiam a unção dele, os irmãos foram embora, despedimos. No outro dia o Rodrigo estava assim, com o corpo normal, porque você passava a mão no corpo dele, você sentia caroço de câncer até nos dedos, tomou tudo, aqui cresceu que ficou desse tamanho. Um moço de 18 anos. Aí ele melhorou, o médico deu alta, eu falei, meu Deus, a unção curou, né? Ele passou aquela semana em casa e comeu chocolate, comeu pizza que queria comer, que estava com vontade. Só que ninguém... Aí foram fazer visita, aí uma irmã profetisa foi lá fazer visita e falou assim, infelizmente uma espada vai transpassar o coração da tua mãe. Maravilha, né? O Alegra Funeral, né? E assim, aí... Minha mãe quase bateu naquela irmã que... minha mãe estava nesse dia. Minha mãe quase bateu nessa irmã junto com a irmãzinha que estava com a gente. E uma louca que sofreu um acidente de carro antes tivesse ido embora. Infelizmente ficou. Morreu todas as companheiras, ficou só ela lá. E aí ficou quando foi na sexta-feira. Era uma semana de Páscoa. Quando foi na sexta-feira, agora dia 12 completou... Ele morreu em 98, então são 25 anos que dá. Né? E aí o que aconteceu? Sexta-feira ele passou mal, o pai levou, sábado eu tentei entrar, mas aí não deixaram. Sábado para domingo Deus recolheu. 18 anos. Aí o corpo chegou, ele foi velado ali na Penha, e quando o corpo chegou avisaram, o irmão dele veio me buscar de carro porque eu fiquei passado. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe e as outras meninas começaram a colocar remédio na minha comida, no que eu tomava, porque eu fiquei passado com a morte dele, porque era a única pessoa que eu confiava nessa vida, depois de Deus. E nisso, foi ali que eu perdi a minha crença na palavra do púlpito. Por quê? Nós tínhamos buscado a palavra na Vila Formosa e na boca do Romeu Mantovani, eu falo o nome mesmo, mandou o capítulo, acho que é 62 ou 64 de Isaías, e disse assim, aqui tem hoje alguém que está com câncer no pulmão. Falou dessa forma. E Deus manda dizer que os anjos vão chegar com a bandeja de prata para trocar o pulmão doente e colocar o pulmão novo que está trazendo. A gente saiu dali que não sentia nem o pé no chão. Aí eu pergunto, quem mais tinha câncer naquela noite? Lá dentro da igreja, no pulmão? Ali eu comecei a questionar. Eu e essas irmãzinhas, nós começamos a questionar mesmo o buscar da palavra. E aí, ele está lá, sendo velado, cheguei, passei mal, eu desmaiei, porque assim, eu não me conformei de ver meu amigo no caixão. 18 anos, gente, assim, Aí a igreja começou com um zum de que eu tinha desmaiado no velório do Rodrigo. Quem era eu para desmaiar? Porque nem a mãe dele desmaiou. O que estava acontecendo? Que frescura era essa? Né? Assim, mas tudo bem. No outro dia, quem é que chega para fazer o funeral do meu amigo? O tal ancião. Né? O tal ancião. Eu olhei bem para a cara dele. Aí lotou. O funeral lotou. Plena segunda-feira, 9 horas da manhã. Lotou. Eu olhei e falei para minha mãe, falei assim, que engraçado, ninguém visitou ele enquanto estava em casa, no hospital, ninguém passou a noite no velório aqui como nós, e agora vem para dizer que vieram fazer a média? Que eu comecei a falar alto, né? Minha mãe falou, pelo amor de Deus, se contenha. Eu sei que você está nervoso, mas se contenha. Eu falei assim, minha vontade de pegar o colarinho do ancião, né? Chegou lá, tudo tal, e
Aí foi pregando, aí falou assim, aqui tá dormindo um verdadeiro guerreiro. Um verdadeiro guerreiro. E eu pensando comigo, esse aqui realmente combateu o bom combate, porque ele nunca reclamou da doença, tá, gente? Nunca, nunca, nunca. Ele glorificava a Deus o tempo inteiro. E assim, aqui tá dormindo um guerreiro. E eu pensei comigo, que quem tá pregando é um perdido. Eu pensava na minha cabeça, ele pregava e eu pensava na minha cabeça, e quem tá pregando é um perdido, porque eu sei que essa unção um dia vai ser cobrada. Porque, assim, se o Rodrigo perdoou, se esse moço perdoou, é um problema dele. Eu não perdoei e não vou perdoar. Nunca. Nunca. Não entra no céu eu e nem ele, mas que eu não perdoo, eu não perdoo. Então, são casos de pessoas que são fiéis na igreja e não tem valor. Aí o fulano que vai lá na agiotagem, que vai lá na maçonaria, que tem não sei o que, conluio com não sei o que nem eu te contei também lá no grupo, do ancião que pregou para mim besteira na casa dele, falando que eu tinha feito uma coisa que eu não fiz. Então, na hora que ele terminou de pregar para mim, dizendo que eu estava em pecado e eu não estava, eu estava congregando, eu não tinha feito nada, por Deus que está no céu. Eu falei para esse ancião, pode passar 10, 11 anos, o teu pecado vai para o telhado. Uma hora vai. Me ligaram um tempo desse para dizer que esse ancião aí já estava com um filho 11 anos fora do casamento. Tá vendo? Tá vendo? O Douglas profetizou. Eu não sei o que me tomou na hora, eu só sei que, assim, para defender a minha honra, se hoje a pessoa falar, você deixou da congregação, você foi fazer as coisas, eu não posso falar que não, porque eu deixei mesmo. Mas na época eu era zeloso. Eu era zeloso nas coisas de Deus. O ancião vinha pregar para mim que eu estava com espírito de não sei o quê, que eu já tinha, que eu estava enganando. Falei assim, o teu pecado vai pro telhado. Mas eu falei isso assim. E assim, eu nunca tive medo de ancião. Nunca tive medo de ancião. Tinha respeito. Eu tinha muito respeito. Muito. Mas medo? Porque eu não. Ele come feijão e vai no banheiro igual eu.